Gente, boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar de research. Vamos ver, deixa eu prender aqui o negócio aqui. Oi. Então, eu sou a Paola. Aí tem esse textinho que sempre tem que colocar essas coisas. Eu trabalho pra caramba há muito tempo. Sou mãe do Vicente. E mais do que trabalhar com research, eu acredito que o meu propósito de vida é humanizar as relações. Eu acho que isso é muito importante em qualquer coisa que você faça. E eu fico muito emocionada de ver todo mundo, essas pessoas maravilhosas que já passaram aqui para falar antes de mim, já aprendi pra caramba hoje. Muita gente, mais do que falar tecnicamente, eu espero que vocês saiam daqui inspirados. Eu estava ali, sentada ali no cantinho e me senti inspirada por todas as pessoas que passaram aqui. E eu acho que, independente de qual área vocês queiram trabalhar, o recado aqui hoje é que vocês saiam inspirados para transformar a vida de vocês e transformar o mundo, porque a gente faz parte desse mundo, né? Então vamos lá, né? Vamos falar de research. E aí, a primeira provocação que eu gostaria de fazer é que, assim, research, pesquisa, estudo, investigação, exploração, a gente pode chamar do jeito que for. O mais importante, na verdade, assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Por que eu tenho que fazer uma pesquisa? Eu acho que aqui hoje várias pessoas já mencionaram a pesquisa. Então eu queria jogar, até para dar uma disfarçada aí na fome de vocês, queria que, se alguém quisesse falar assim, por que vocês acham que a gente precisa ter uma fase de pesquisa no nosso projeto, ou mesmo ter um projeto que seja só pesquisa? Alguém? Hã? Tirar o achismo. Captar os dados, né? O que o cliente quer, o que você pode fazer para ele. Mais alguém? Tá bom, vamos lá. Gostei. E aí eu trago, e aí já chega uma primeira dica de livro, uma frase do Don Norman, que é um dos grandes nomes, né, de UX, que eu acho que vai ser a palestra que o Davi vai fazer depois de mim. E aí ele fala assim, que a gente está desenhando para as pessoas da maneira que a gente acha que as pessoas são, não necessariamente do jeito que as pessoas realmente são. E aí, esse jeito que a gente acha que as pessoas são, ele é muito baseado na maneira que a gente é. Então, assim, tem uma outra frase do Don Norman, que é muito famosa, que ele fala que a gente coloca a nossa racionalidade na racionalidade das outras pessoas. Só que isso não é verdade, pelo menos não sempre, né? Então, assim, primeira coisa, a gente faz pesquisa que, como a nossa colega falou, assim, para evitar tirar o achismo, porque, assim, normalmente, na maioria das vezes, a gente não é o usuário do que a gente está construindo. Ou pelo menos não é o único perfil de usuário disso, né? Então, assim, o Homer era maravilhoso, esse GIF, que tipo, cara, aperte alguma tela. Cadê alguma tela, assim? E aí, muitas vezes, a gente encara isso. Mas beleza, então, assim, nem sempre a gente não é o usuário daquele produto. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa fazer pesquisa, porque, assim, a gente, ou cada um de vocês, você é um usuário de alguma outra coisa e a gente sabe que dói. Cara, a gente sabe, quem nunca, né? Eu acho que foi o Luiz que estava falando, né? Quem nunca pegou um aplicativo e que não funcionou, que travou, que crashou, ou um site, ou qualquer coisa. Então, assim, aí eu trago 3 exemplos que são muito maneiros, tipo esse aí. Vocês querem se divertir, vocês colocam assim, UX fail no Google, só tem coisa muito maravilhosa. Então, assim, cara, eu quero subir, qual botão eu aperto? Esse outro, que é um outro clássico também, tipo, caraca, tipo, eu tenho que ficar tentando decifrar qual é. Hoje me mandaram um também que era tipo esse aqui, que é um elevador que tem todos os botões e em cima tem uma legenda. Se você quer ir pro andar tal, você quer ir pra sala 201, às vezes você tem que ir pro andar 4, sei lá. E esse aqui que o Horácio mandou no grupo essa semana, que é super recente do Metrô Rio, tipo, como é que eu faço, né? Para passar meu cartão. Então, assim, a gente faz trouxe essas 2 provocações, né? Porque a gente nem sempre é o usuário, pelo menos o único perfil de usuário, e porque ao mesmo tempo a gente é o usuário, então a gente sente na pele como é isso. E aí, trago algumas das razões, né? Outras razões pelas quais a gente precisa fazer pesquisa. A primeira delas
é para a gente compreender os problemas, né? Então, assim, eu quero entender o que o usuário está passando, né? E aí, depois que eu entendo esse problema, eu consigo entender quais são esses gaps, quais são essas necessidades que não estão sendo atendidas e que podem se transformar em oportunidades. Ao mesmo tempo, entender essa gravidade, o tanto que esse buraco é mais fundo desses problemas todos, para poder priorizar também a solução deles. Na verdade, não vai ser só isso que vai priorizar, e aí, eu não sei se... porque o UX e o Research acaba sendo meio misturado, mas na hora de priorizar o que você vai resolver, na hora de desenvolver e projetar, a minha briga, e eu acho que tem que ser a briga de todos nós aqui, é que o usuário seja uma das coisas muito levadas em consideração, sabe? Hoje, eu não sei, porque eu acabei não falando muito lá na hora da minha apresentação, porque eu sempre fico meio sem graça nessa parte. Hoje eu trabalho como Head de User Studies no Descomplica. Todo mundo aqui conhece o Descomplica? Duas pessoas, no caso, conhecem. O Descomplica é uma plataforma de educação online. Então, a gente começou com o Enem, hoje também temos concurso público, temos pós-graduação. E aí foi muito interessante uma vez que a gente estava fazendo uma reunião sobre a categoria de concurso público, e a gente ia migrar alguns usuários, etc. E aí eu falei, cara, cadê o roadmap, né, de como é que vocês vão fazer isso? Aí tinha um roadmap, eu falei, como é que vocês priorizaram isso? E aí eles me mostraram a priorização que tinha, levando em conta toda a parte técnica, toda a parte de business. Eu falei, o que o usuário importa, vamos, talvez, ouvir. Então, assim, isso é muito importante, envolver o usuário. Não vai ser a única coisa, mas é importante envolvê-lo nessa priorização. E essa parte é muito fofa, né? Que é possibilitar que o time tenha uma visão alinhada. Então, assim, no momento de estar fazendo uma pesquisa, nem todo mundo aqui vai querer trabalhar com pesquisa ou se interessa por pesquisa, mas independente de onde você estiver, mesmo que você não seja da equipe de pesquisa, sinta-se curioso para saber o que está rolando e participar e assistir, porque assim você está alinhado com toda a equipe. Então vamos lá. E aí, beleza, como é que faz essa história de pesquisa, né? Como é que é a brincadeira? Existem 1001 maneiras de conhecer o usuário. Então, assim, muitos métodos, muitos detalhes que não dá para entrar aqui. Então, eu trouxe dois pequenas coisinhas para a gente falar, que são as principais maneiras que a gente categoriza os métodos, em qualitativos ou quantitativos, e em generativos ou avaliadores. A primeira parte é meio fácil, né? Porque o próprio nome já diz, né? No qualitativo, o foco é entender as coisas com muito mais profundidade, acaba não tendo tanta relevância estatística. Nos quantitativos, o foco é alcançar o maior número de usuários e respostas possíveis. E aqui, minha gente, entre qualitativo e quantitativo, está a maior polêmica da galera que trabalha em pesquisa. Mas a gente já até tem um grupo no WhatsApp que é o Super Gêmeos, porque, tipo, tá nascendo uma onda aí de uma galera que tá defendendo muito que tem que ser, tipo, isso, tem que ser um trabalho em conjunto. O Super Gêmeos ativar a forma de felicidade do usuário. Porque não adianta você trabalhar só em qualitativo e ignorar o quantitativo. E não adianta você trabalhar só o quantitativo e deixar para lá o outro lado. Então, isso é muito legal, sabe? E esse olhar, nascer com esse olhar já é muito gostoso, principalmente para o usuário que sai ganhando, né? Beleza, e aí as outras duas divisões é entre generativos e avaliadores, que tem uns nomes esquisitos, mas é mais fácil de explicar o seguinte. Nos métodos generativos, a gente está criando possibilidades, a gente está indo lá para ver o que pode ser criado a partir daquela técnica, daquele método. Do outro lado, os avaliadores, aqui o nome até também mais fácil de entender, a gente está avaliando alguma coisa que já existe. Beleza, tá, não entendi nada, né? Tipo, falou tudo isso, mas como é que isso funciona? E aí, eu trouxe 5 exemplos, né? Que na verdade eu vou falar de 5, até porque eu estou um pouco preocupada com o tempo. Uma dessas técnicas são entrevistas contextuais. Nas entrevistas contextuais, a gente normalmente vai até onde o usuário está para poder entender, tem um pezinho muito na parte etnográfica, de tentar entender
no contexto do usuário, o que ele está fazendo. A gente leva várias outras técnicas e atividades. É uma coisa que normalmente eu particularmente gosto de fazer de uma maneira bem lúdica para envolver e entender o usuário no contexto de vida dele. O outro é o cliente oculto, que é uma coisa muito legal e que eu acho que vocês podem experimentar fazer, sabe? Aquela foto ali era já no Descomplica, que o Descomplica a gente vende o cartãozinho do curso na loja americana. Então a gente foi fingindo que éramos pessoas que queriam comprar esse cartãozinho nas lojas americanas para ver como é que ia ser o atendimento e tal. E é uma coisa muito legal de se fazer. O terceiro aqui, esse que eu sou na praça lá, perto do Descomplica, falando com os taxistas, que é User Intercepts. Então, assim, você vai até onde o usuário está e na cara de pau conversa com ele. Que acaba sendo, de alguma maneira, parecido com uma outra coisa que não está aqui, porque, na verdade, essa você pode usar em qualquer técnica, que são as pesquisas de guerrilha. Porque aí você acaba abrindo um pouco mão do rigor metodológico para você conseguir ter algum resultado. Essa aqui de baixo, que também foi lá do Descomplica, é sessões de cocriação, que você chama o seu usuário para criar junto com você. Então é uma coisa muito gostosa também de fazer, junto com o usuário, de entender, colocar ele. E aí tem uma coisa muito legal, que muitas vezes a gente fica falando assim, mas o usuário não sabe desenhar, você vai pedir para ele desenhar alguma coisa, ou criar alguma coisa, ele vai ficar muito envergonhado e etc. Então aqui, por exemplo, esses papeizinhos aqui, a gente foi para eles montarem uma opção de plano de estudo, né? No caso do Descomplica-se, que era com pessoas de concurso. E aí a gente deixou esses 4 pedacinhos de papel e a gente falou, cara, brinca como se fosse um quebra-cabeça. E aí monta aí. E foi muito legal, porque como eles tinham isso, tipo, cara, cada um, aí teve gente que cortou, que fez diferente. Então, assim, é muito gostoso de entender como o usuário pensa e ajudá-lo a fazer isso de uma maneira lúdica. Cara, ninguém tá esperando que você seja um designer. Simplesmente brinque aqui e faça esse quebra-cabeça do jeito que você achar que vale mais a pena. E o último aqui, que são os testes de usabilidade, que normalmente, quando você começa a trabalhar com pesquisa, normalmente quando a empresa começa a se interessar por pesquisa, acaba sendo o primeiro método que a empresa quer saber, porque ela quer saber como é que está sendo o uso do site, o uso do aplicativo e etc. E aqui só fazendo um jabazinho, porque aqui é o nosso laboratório do Descomplica, que o Bruno já conheceu e que em breve vamos fazer alguns eventos lá para vocês conhecerem. Então, é um laboratório que a gente fez. Aqui tem a salinha de espelho. Espero que ninguém seja convidado para ir como aluno, porque aí vocês vão saber que tem a sala de espelho. Aqui é a salinha de espelho e aqui dentro é o laboratório que a gente fez de maneira que funcionasse não só para teste de usabilidade, mas para vários outros métodos. Então, assim, 5 ideias, tem muita coisa, muita. Eu fiz até uma lista de coisas para comentar que eu acabei não levando ali, mas depois eu posso atualizar a apresentação para a gente mandar. Tem muita coisa e depende da curiosidade de cada um. E também eu acho que o mais importante do que saber milhões de métodos é você ter um olhar curioso, que foi muito comentado aqui. Porque se você não tem pesquisa na veia, esse olhar curioso, você vai deixar passar. Porque mais importante do que pensar, não, eu vou fazer então esse método que tem que ter todos esses passos, que eu tenho que fazer o piloto, que eu tenho que fazer o screener, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Eu quero saber do aluno, eu quero saber do usuário o que é. Você pode simplesmente falar, cara, então tá, me manda, que eu sempre gosto de fazer isso. Na época que eu trabalhei na Hilde durante 4 anos, na época que eu trabalhava na Hilde, todo projeto novo que a gente começava como consultoria, uma das primeiras coisas que eu pedia, cara, eu quero os últimos 100 e-mails que vocês receberam dos seus clientes. Porque eu preciso ter um cheiro do que o usuário, do que essa pessoa está sentindo em relação a essa empresa. Então vamos lá. E aí eu trouxe 10 dicas pra gente, só para vocês terem um gostinho de como é. Então, papel e caneta, vamos lá. Primeira coisa, defina bem o seu objetivo. Parece uma coisa óbvia, mas no dia a dia, eu não sei quem foi que falou aqui, mas alguém falou que tem que ter, acho que foi o Alexandre,
que tem que ter aquela coisa do marketing que vai permear durante todo o projeto. O objetivo para pesquisa é aquela coisa que vai te lembrar para que você está fazendo. Porque senão você acaba esquecendo no meio do caminho e nem sempre o objetivo é tão claro. Por exemplo, você vai fazer um projeto para um banco, você vai falar, eu quero saber como as pessoas usam o site. Não pode ser só isso. Você tem que ter alguma questão mais particular que você queira entender. E aí, provocar isso na hora de definir lá no briefing é muito importante. Segunda coisa, saiba com quem você quer conversar. Que aí entra, eu acho que todo mundo que já trabalhou minimamente com pesquisa conhece eu ia falar um palavrão, mas é melhor não. A dificuldade que é fazer o tal do recrutamento. Assim, é muito difícil. Então, assim, você conseguir entender, definir bem quem é o perfil desse usuário que você quer conversar, porque se for mal recrutado, tudo que você tirar da pesquisa vai ser invalidado, porque foi super enviesado pelo tipo diferente de pessoa que você conversou. A não ser mais ou menos, né? Eu ia falar, a não ser que seja pesquisa de guerrilha, mas mesmo quando é pesquisa de guerrilha, por exemplo, a gente faz muita pesquisa de guerrilha no Descomplica lá perto. E aí o pessoal fala, não, mas o Descomplica fica na Barra da Tijuca, né? Aí o pessoal fala, mas o público do Descomplica não é o público da Barra da Tijuca. Sim, não tem só o público da Barra da Tijuca. Mas ali eu tava conversando com os taxistas. Aí eu vou nos prédios, eu vou na cara de pau, pergunto pros porteiros se eu quero conversar com ele. E aí eu vou no shopping, converso com o pessoal que tá nas garçonetes. E aí eu tento entender, porque assim, no final das contas, muitas vezes o aluno do Descomplica não mora na Barra da Tijuca, pelo menos não grande parte do aluno, porque o Descomplica tem muita gente no interior do Nordeste, então tem sim. Mas como que eu posso minimamente encontrar pessoas parecidas para uma pesquisa de guerrilha que tem, como eu comentei, um rigor metodológico um pouquinho mais flexível. Vamos lá, terceiro. Antes de tudo, um piloto. O piloto é fazer um teste, né? Fazer, tipo, se for um teste de usabilidade, fazer uma sessão de teste de usabilidade sem ser para valer, sem ser com um usuário real. No piloto, parece que é uma frescura, mas não é, porque no piloto você descobre que o próprio roteiro que você faz, com as perguntas que você quer fazer, precisa ser ajustado em um ponto ou outro. Você testa a si mesmo, se você for facilitador, né, você que for conduzir, você testa se você está tão familiarizado assim, você testa até o gravador, se está com pilha. Eu já fiz piloto que eu descobri que a pilha acabou no metade do piloto. Falei, que bom que acabou aqui, não lá na hora. Então a gente acaba testando tudo, é muito importante. Usar o roteiro como um apoio. A gente tem esse roteiro que a gente faz com as perguntas, e aí é uma coisa muito delicada, porque não pode ser nem 8 nem 80, porque se você usa ele, o roteiro, tipo, o meu pastor e vai me conduzir para tudo, você fica aquela coisa super mega mecânica. Oi, tudo bem? Eu sou a Paola, você seja bem-vindo, não sei o que, e a pessoa fica mega desconfortável. Por outro lado, se você esquece do roteiro, que eu falo isso muito quando eu dou os cursos um pouco maiores, assim, não é uma conversa de bar. Tipo, porque as pessoas falam assim, não, pesquisa é muito fácil de fazer, é só conversar. Eu sei conversar. Tipo, eu converso o dia inteiro, adoro bater papo. Só que não é. Você tem que tomar muito cuidado, porque senão vira um papo de bar e aí você esquece tudo que você está fazendo ali. Então isso é bem delicado. Quinto, deixe claro que não existem respostas certas ou erradas. Isso é uma das coisas principais que a gente começa a aprender quando a gente começa a fazer pesquisa, né? Você vai falar para o cara, fica à vontade, não existe perguntas certas ou erradas, estamos testando o nosso aplicativo, nosso site, não é você. Mas aí tem que ter muito cuidado até em como falar isso, porque às vezes ao invés de você deixar a pessoa mais à vontade, deixa ela mais nervosa. Teve uma vez que eu estava acompanhando, não lembro se foi um piloto, eu estava acompanhando alguém que eu estava capacitando, e aí a pessoa falou assim para o usuário, pode ficar tranquilo que a gente não vai colocar no YouTube. Aí a cara do usuário era assim, eu tava tranquilo até você me falar, porque agora eu tô com medo. Então assim, tem que tomar muito cuidado em como a gente vai falar as coisas. Vamos lá, faça perguntas abertas, porque assim, se eu chego aqui pra Cíntia, você paga conta online? Sim. Pronto, acabou. Aí acabou a conversa. Se eu pergunto pra ela, Cíntia, como você faz seus pagamentos? Aí você vai me contar e vai me falar. E aí eu tenho muito mais coisa para trabalhar
do que simplesmente uma pergunta de sim ou não. E ainda nessa história de perguntas, devolva a curiosidade. Isso é muito legal, porque meu marido fica me vigiando porque eu faço isso com meu filho o tempo todo. Se alguém vira para você e fala assim, o que é isso aqui que está na mão dela? O que eu vou perguntar? O que você acha que é? E, cara, eu faço isso com o Vicente, meu filho tem 3 anos. E eu faço isso com o Vicente o tempo todo. Tudo que ele me fala, mamãe, o que é isso? O que você acha que é? Mamãe, Aí chega uma hora que ele fica, o que é, mamãe? Mas é isso, assim, porque chega um ponto na condução dos testes de habilidade ou de pesquisa, qualquer tipo de pesquisa, depois da 3ª vez que a pessoa... Normalmente isso acontece muito mais em teste de usabilidade. Porque ela vê alguma coisa na interface e fala, o que é isso? E eles falam, o que você acha que é? O que é isso? O que é isso? Na 3ª vez que a pessoa pergunta, eu falo assim, o que você acha que eu vou te perguntar? Porque aí já fica uma coisa assim, até para que o próprio usuário se sinta confortável, né? Tem que ser um ambiente confortável, tem que ser um papo muito gostoso, porque ele não tá no ambiente, mesmo quando você vai na casa dele, você não tá ali na casa dele todo dia, assim, é impossível você imaginar que num momento de investigação com o usuário, ele vai estar 100% confortável, porque não vai acontecer. Use o vocabulário do usuário, isso aqui é muito, muito, muito importante, apesar de que às vezes acaba ficando um pouco... engraçado, né? Mas, porque normalmente, por exemplo, se eu estou conversando com a Cintia, eu perguntar como é que você faz o pagamento, aí ela vai me falar que paga pela internet. Eu vou perguntar, por quê? Aí ela fala, porque eu acho que é fácil. Aí beleza, aí continuo conversando com ela, faço as outras perguntas, etc, etc, e falo, então, você falou que você acha que pagar pela internet é rápido. Aí ela fala, não, eu não falei que é rápido, eu falei que é fácil. Pode parecer pra mim que é mais ou menos a mesma coisa, só que para ela não é. E aí isso se agrava, ou fica mais divertido, quando o usuário fala alguma coisa errado, sabe? Sei lá, ele fala alguma palavra, normalmente isso acontece muito quando tem alguma coisa em inglês. E aí o usuário fala de uma maneira que não é a pronúncia certa, ou alguma coisa, e aí você quer falar aquilo, você não pode de jeito nenhum falar do jeito certo. Porque senão o usuário vai achar que você está corrigindo ele e fala, caraca, então eu realmente estou sendo avaliado, não é? Tipo aquela história de que não tem pergunta certa e errada, tem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito, muito cuidado. E aí, outra coisa que eu acho muito interessante, que, na verdade, eu acho que não entra muito, talvez seria uma 11ª dica, mas assim, que é a gente tomar cuidado com o vocabulário que a gente usa para não induzir o usuário. Teve uma vez que eu estava trabalhando na Rio ainda, a gente fez um projeto para Veloy, que agora lançou, que é tipo o concorrente do Via Fácil, essas coisas. E aí a gente estava fazendo, mas isso serve para qualquer coisa que tenha fatura, segunda via de fatura online. E aí a gente estava fazendo um teste de habilidade, e aí foi um outro momento que eu fiquei muito de olho, e as pessoas, se alguém lê o meu roteiro, algum roteiro que eu escrevo, muito roteiro eu escrevo assim, não falar isso, falar aquilo. Por exemplo, quando eu pergunto, estou fazendo um teste de habilidade, eu pergunto, onde você iria para conseguir a segunda via da sua conta, né, por exemplo. Aí eu coloco, não falar fatura. Por quê? Porque na interface tem um botãozinho chamado fatura. Se eu falo para ele onde você iria para pegar a segunda via da sua fatura, eu já estou dando a dica para ele. Parece uma coisa muito boba, porque, não, conta, beleza, ele vai associar conta à fatura, mas será? Será que todo usuário realmente, talvez no final dessa pesquisa você vai descobrir que ao invés de fatura, ali tem que ter escrito conta. Porque você está falando fatura e as pessoas falam, não, eu esperava que está escrito conta, de um exemplo mais simples. 9ª dica, que eu acho que para mim é uma das mais importantes, e que pouco se fala, né, sobre empatia na pesquisa. Existem as perguntas que são perguntas lógicas, objetivas, que é como, quando, etc., como é que eu te fiz. E quando a gente fala de pergunta empática, a pergunta empática, ela tem um objetivo de entender o que mais está ali, né? Que é até uma das coisas que eu ia falar, dos sugestões de livro e etc. Um dos livros que eu sempre sugiro, quando as pessoas me perguntam qual livro ler para aprender e trabalhar com pesquisa, eu falo para ler o livro de comunicação não violenta.
Porque isso, você tem que aprender uma comunicação não violenta para você conseguir, eu acho, viver na vida, mas para trabalhar com pesquisa também. Então, assim, e no livro da CNV, a gente fala muito sobre pergunta empática. Então, assim, qual é o objetivo da pergunta empática? É sempre se colocar numa posição humilde de falar, eu não sei o que o Bruno está sentindo, eu estou conversando aqui com ele, eu estou fazendo uma entrevista com ele, etc, etc. Em certo momento eu viro para ele e falo, Bruno, então, você está sentindo isso por causa disso? E aí, como eu estou primeiro perguntando, porque eu não tenho certeza de nada, eu não posso achar que eu tenho certeza do que o Bruno está sentindo ou por que ele fez isso. E segundo, e aí quando eu pergunto, ele se sente muito mais aberto de falar assim, ah, não, sim, Paola, é isso mesmo, ou não, Paola, não é isso, não é essa outra coisa aqui. Então, praticar essas perguntas empáticas na teoria, muito mais fácil do que na prática. E aqui, de novo, volto a citar o meu querido filho Vicente, que é um grande exercício de CNV, de falar, de fazer pergunta empática, de tentar entender o que passa na cabeça de uma criança. Mas eu acho que é um exercício muito, muito poderoso no dia a dia da gente, que a gente traz para dentro da parte técnica da pesquisa e que faz uma grande diferença na hora de você descobrir, não sei se todo mundo super assistia House, né? O House falava que todo mundo mente. E o usuário, na verdade, não é que ele mente descaradamente, alguns sim, mas assim, mais do que tudo, ele tá ali e ele quer te agradar. Mesmo inconscientemente. Fala, cara, que legal, estão me entrevistando, estão querendo saber da minha vida, então como é que eu posso parecer mais interessante, né? Quando, na verdade, uma das coisas que, junto com não existe resposta certa ou errada, eu sempre faço questão de falar, eu estou entrevistando 10, 12 pessoas de perfis diferentes, então fique tranquilo para ser quem você é. Porque, assim, eu não quero que você represente todos os alunos do Descomplica, por exemplo, eu quero que você represente só quem você é. Porque pode ter certeza que eu vou conversar com outras pessoas que vão me falar coisas diferentes. E a última dica, prepare-se para o imprevisto, porque ele acontece. E essa foto, minha cara é muito engraçada. É tipo assim, eu não tenho vergonha de contar das derrotas. Foi na época que eu trabalhava na Hilde, estava fazendo uma pesquisa para o esporte interativo, na casa desse moço, botafoguense. E aí, eu sou mega alérgica a gato, muito, muito, muito. E eu tô conduzindo a pesquisa e de repente, eu tô conduzindo a entrevista, era uma entrevista contextual, né, então durava 2 horas. E eu comecei a espirrar, comecei a me coçar e falei, gente, mas não é possível, não tá vendo nenhum gato aqui, nenhum gato. E eu não estava preparada para o imprevisto porque eu tinha trocado de bolsa, porque para ir para campo eu levo tipo a mala de campo e deixo a minha bolsa em casa. E aí a minha bolsinha de remédio tinha ficado em casa. Depois desse dia nunca mais aconteceu isso. E aí de repente o gato pula na frente da gente. O gato sabe de onde e pula. E aí, a minha amiga que estava comigo do lado de cá, né, que normalmente a gente vai em 2 pessoas, ficou super divertida, né, interagindo, blá, blá, blá. Ela, não tira o gato não, eu quero tirar uma foto. E aí, na hora da foto mesmo do gato, o gato tava com o rabo dele aqui, assim, ó. Resumo da ópera, a sorte que tava quase acabando aqui. E aí a gente saiu, ele mora... Eu sei que pelo menos ele morava perto do Norte Shopping, eu tive que sair de lá correndo para ir pro Norte Shopping comprar um remédio, uma bomba de antialérgico. Mas é isso, tipo assim, o imprevisto acontece, gente, não adianta, ele vai acontecer. Tente se preparar para ele, mas no final das contas, eu acho que a melhor parte disso tudo, assim, dos imprevistos, é que assim, a gente aprende com eles, a gente cria conexão, porque no final das contas... Pesquisa é se conectar, de alguma maneira. Tipo, esse cara, além de ser botafoguense, ele toca numa banda cover dos Beatles e até hoje eu vou assistir quando ele toca. Então, assim, é muito legal isso. Então, assim, essas são as 10 dicas iniciais para deixar vocês um pouco mais curiosos a respeito de pesquisa. E eu acho que a moral, assim, né, o recado que eu queria deixar para vocês, que assim, tudo isso vai dar certo se vocês decidirem conhecer um pouquinho mais, experimentar um pouco mais, e vocês podem ter certeza que vocês não estão sozinhos. E eu adoro esse gif assim da girafinha tentando andar, para falar assim, vocês podem contar com a gente,
sabe? Eu fiquei mega feliz quando o Horácio me contou que estava nascendo o 40 mais, porque é um sonho dele que ele compartilhou com todo mundo nos outros eventos que a gente tem participado, e aí o sonho que se sonha junto é mais especial, né? Mas apesar de estar a girafinha mãe aqui ajudando a girafinha bebê, a perna é da girafinha bebê. Então, assim, não adianta, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui para ajudar vocês. Contem comigo, assim, eu tô muito emocionada. Eu falei, Horácio, assim, cada pessoa que tá vindo aqui, que tá ensinando alguma coisa técnica, eu tô aprendendo pra caramba e eu tô saindo mais incentivada ainda, assim. E aí eu queria vou deixar os meus contatos, e eu anotei algumas coisas aqui, mas depois eu vou mandar pra vocês também. Algumas coisas, alguns podcasts que eu acho legal vocês ouvirem. Tem o Movimento X, da Isabela. Aí não é só de pesquisa, né? Mas apesar de que eu dei uma coisinha, eu gravei lá no podcast. Vocês podem lá ouvir minha entrevista, que vergonha. Saiu no final do ano passado. Foi o primeiro episódio da segunda temporada do Movimento X, de Research. E a Isa me convidou, foi muito legal mesmo. Tem esse em português, né, da Isabela. Tem o UX Podcast, que é em inglês, que é muito legal também. Tem vários episódios que são alguma coisa relacionada com research. Tem o outro Nuvemcast, que tem um episódio que saiu agora em dezembro sobre Jobs to be Done e Personas. Aí também são outros dois métodos de pesquisa que eu nem falei aqui. Os cursos, gente, sigam o Product Arena. Tudo que o Horácio fizer, vocês corram. Não só porque são coisas muito maravilosas. Eu tava hoje pegando carona com meu marido até no metrô pra vir pra cá. E eu falei pra ele, amor, você tem noção que, tipo, as pessoas que estão indo nesse evento hoje, elas vão ter 10 palestras sobre 10 disciplinas, ganhar um livro, ganhar um Moleskine e pagar R$50, gente. É muito louco. O Horácio, tipo, é um coração maior do que tudo pra conseguir fazer tudo isso do jeito que ele faz. Então, assim... E aí eu super, mega sou grata. Até falei pra ele, né? Mandei um áudio pra ele no começo do ano, desejando feliz ano novo. Falei que ano passado meu ano foi maravilhosamente foda profissionalmente, graças também a ele, porque eu vi que quase todo mês a gente tinha algum Product Arena em algum lugar, e de qualquer formato, e de workshop, de palestra, de mesa redonda. Sigam, grudem, porque com certeza, do lado deles, vocês vão estar sempre assim... tipo, modéstia à parte, porque eu também tô aqui no meio, né? Mas assim, ele sempre encontra as pessoas mais maravilhosas para dar aula para vocês de tudo. E ele sempre vai cobrar o que tem que ser cobrado, porque tudo, tipo, ele faz tudo isso, todas as coisas, não é sem fins lucrativos, tem que começar a ter com fim lucrativo, porque senão ele não vai conseguir comer arroz e feijão, e o filho dele tá aqui, ó. Não, os cursos são pagos, mas, enfim. Vai rolar um workshop, para quem já está, nesse caso, para quem já está um pouco mais familiarizado ou já começou com pesquisa, vai ter um workshop da Elisete no dia 2 de fevereiro sobre ROI, né, em pesquisa. E o Udemy Coursera tem um monte de curso, depois eu posso passar alguns mais detalhados. Livros, eu já falei do CNV, né, que é Comunicação Não Violenta. É um livrinho laranja, vocês podem achar muito fácil, do Marshall Rosenberg, que é muito maravilhoso. O do Wagner, que vocês ganharam aqui, tem muita coisa de pesquisa. Não imaginem que, como está escrito Ergo Design, né, arquitetura de informação, cara, esse livro fala de tudo que a gente está falando aqui hoje. O Wagner conseguiu falar de um pouquinho de cada coisa, então se alimentem, tipo, comam com arroz e feijão esse livro, porque é muito bom. Depois a gente vai mandar o link também, tá tendo um financiamento coletivo muito maravilhoso de um primeiro livro de UX Research do Brasil, que vai se chamar UX Research com Sotaque Brasileiro, que a Cecília, a Denise e a Elisete estão fazendo. E aí, a última coisa, no LinkedIn a gente tem um grupo de UX Research também, que é bem legal. Bom, é isso. Super contem comigo. Eu falei pro Horácio que eu quero copiar o Luiz, que eu, tipo, na mentoria one-on-one. Contem comigo, depois a gente vai ver como é que isso vai funcionar. E, gente, muito, 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 muito obrigada no coração de cada um. De que vocês estão aqui, não estão na praia hoje, gente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Contem comigo.